quem tiver interesse de saber um pouco mais, eu vou passar uma visão geral sobre essas estruturas de arquivos aqui, que de repente já faz a configuração correta para você ir no seu computador. Por exemplo, aqui nessa pastinha de add-ons, a gente tem alguns arquivos que são módulos do nosso validator que a gente chamou de add-on porque eles são adicionais ao que a gente já tem por padrão. Ou seja, se em determinado estúdio a gente tiver uma tarefa para fazer que é uma verificação do arquivo ou uma mudança para ser feita em todos os arquivos que vão ser publicados, aí a gente coloca um add-on e aí ele vai ter só naquele estúdio aquela verificação e processo extra para ser feito. Então, nesse caso, a pipeline nossa do EAD, a gente tem esses add-ons aqui que são templates, a gente vai recarregar a interface do AutoRig, ele vai carregar para a gente aqui add-ons que são específicos dessa pipeline do que a gente está utilizando. Então, esses aqui são os add-ons, a gente conseguiria carregar eles. Os módulos que tiverem lá na nossa pastinha, eles vão ser carregados aqui como add-ons, tá? Esse aqui são, por exemplo, esse daqui é para quando coloca o clev_call follow 0, é só setagem de um atributo, e aí a gente pode também validar eles na hora que a gente for publicar. E o finishing é quando ele termina todo o processo de publicação, ele vai rodar o finishing. O finishing também é uma outra pastinha que a gente tem aqui, que ele vai colocar, por exemplo, as cores num layer que a gente tiver optado por cores, tá? Então, ele roda no final de tudo, se a gente quiser que ele rode com isso, tá? Esses daqui são, para cada estúdio, a gente pode ter ou não esses arquivos, então, se a gente não quiser esses arquivos, a gente pode simplesmente deletar. Por exemplo, se eu não quiser o add-on de template, eu venho aqui, deleto ele e ele não vai mais aparecer para a gente aqui na nossa viewport aqui, ó, na nossa UI. Ele não existe mais lá para ele ser carregado naquela pastinha do estúdio, então ele não vai dar load para a gente aqui nesses módulos, tá? Além disso, a gente tem integrações também de callback, que a gente pode colocar callbacks aqui, significa depois que ele termina os processos, o que ele vai chamar de processos. Então, ele vai publicar e chamar esses processos aqui. Nesse caso, ele está chamando o shader transfer folder. Normalmente é quando a gente faz um zip do nosso arquivo e para enviar para o cliente e a gente quer um zip especial, ele tem esse transfer folder. Se vocês quiserem ver, agora começa um pouco mais técnico, me desculpa, mas para exemplificar aqui, a gente vai abrir esse arquivo e a gente vai ver que dentro dele tem o Shed Transfer Folder, que é o que a gente utiliza muito para o estúdio da Shed. E aí a gente pode vir aqui e colocar aqui o nome do estúdio que a gente quer utilizar. E ele vai fazer o arquivo para a gente lá. Tá? Então, esse aqui ele vai fazer o zip, etc. Ele vai fazer a parte de programação da pipeline. Ele também tem integração com o Trello, que é esse daqui. Então, no Trello a gente coloca aqui a nossa key, o nosso token, que são os nossos dados de autenticação no board. Fala qual é a URL do board e qual o ID do board que você vai estar enviando informações. E aqui, nesse caso, a gente usa essa lista do nosso board, que é o Send to Client, para a gente colocar lá um card com o nome do asset e lá a gente subir as informações do que foi feito de publicação nesse card, tá? É muito específico, eu sei. Existem integrações que a gente também tem, integrações com... Aqui são os finishings, tá vendo? Que a gente colocou lá os layers, e aqui são os presets. Presets a gente também pode criar, dependendo do shape dos controles que você utilizar. A gente tem preset para controles, a gente tem preset do publisher. Então, de acordo com o que você criar aqui de deixar selecionado ou desselecionado, se você vier aqui criar um validator preset, ele vai criar lá para a gente um validator preset. Eu vou dizer, por exemplo, que eu não quero fazer a verificação desses arquivos aqui, por exemplo, tá? Eu quero publicar, mas sem essas validações. Eu posso vir aqui criar um preset novo, validator preset, ele te pergunta o nome, esse nome aqui é Merci, por exemplo, tá? Então ele vai começar a utilizar esse preset Merci como um preset válido aqui na nossa setagem de validator preset. Ele está utilizando aqui, se a gente quiser o Merci, seleciona ele, o que ele faz? Aqui, ó, ele está com tudo selecionado, né? Mas o Merci ele já vai lá e desativar alguns deles aqui que a gente tinha desativado, tá? Se você quiser, a gente pode simplesmente deletar esse preset, que é a configuração que eu vou fazer agora. Eu não vou usar nada disso, mas, por exemplo, a gente pode pegar
e deletar aqui o finishing, pode deletar o addon, se não quiser nenhum addon. Se tiver algum callback, você pode usar ele aqui como callback. Se não quiser, você pode deletar e utilizar somente o DP Pipeline Info, tá? Esses outros aqui são informações do Custom Asset Name. O que ele quer dizer? Se você tiver um asset com um nome na sua pipeline e você quer que quando publica ele vire para outro nome, aí você coloca aqui nome e aqui novo nome, sei lá. Aí ele vai ter esse novo nome. Quando ele publicar o asset nome, ele vai colocar um novo nome nele. Então é uma coisa simples, não tem nada demais. Por exemplo, o webhook também é interessante quando você quer fazer a integração com o Discord ou um aplicativo de pipeline. Aí você pode vir aqui, colocar aqui o webhook que você quer fazer a conexão. No nosso caso, a gente está integrado já diretamente com o Discord, então é importante você colocar aqui a partir da linha de onde ele começa. Por exemplo, no nosso Discord, deixa eu abrir ele aqui só para exemplificar, tá? No nosso Discord, a gente poderia criar um webhook nele. Eu vou criar aqui nesse Riggers Amigos. A gente tem aqui, por exemplo, esse WIP, tá? Nesse WIP a gente fala lá de diversos assuntos. Aqui eu posso editar esse channel aqui e criar uma integração com ele. Essa integração é através do webhook. A gente vem aqui no Create Webhook e eu vou editar esse webhook aqui para ser, por exemplo, logbot, por exemplo. Tá? Então, eu copio aqui o nosso URL, tá? Eu vou salvar, então a gente já tem esse bot lá funcionando para a gente. Vou copiar esse URL e vou lá no meu webhook e eu vou colar aqui, ó. E aí eu vou explicar para vocês. Vocês vão sempre deixar só os dois últimos campos nesse webhook de link aqui, tá? Daqui para frente do Discord a gente não precisa, porque foi a maneira que eu fiz de segurança para a gente, para evitar hackers, porque a gente foi atacado e a gente deixava assim exposto o nosso link de webhook e começou a receber mensagens de pessoas até querendo dinheiro. Então não é muito interessante para a gente deixar essa vulnerabilidade. Então por isso que o webhook que vocês colarem vai deixar somente os dois últimos campos. A parte inicial do link do webhook, o auto-rig completa, tá? Assim facilita a gente de não ter nenhum problema. Eu vou salvar isso aqui no nosso pipeline. Vai ser legal que quando a gente publicar o nosso arquivo, ele vai enviar informação lá no nosso canal do Discord, falando que tem um arquivo publicado. Isso daqui é uma integração que a gente pode fazer. Eu vou pôr só aqui a data, que é data de hoje, só para a gente saber que esse arquivo foi atualizado hoje, tá? Então, olha, na nossa pipeline tem um webhook configurado. Eu vou tirar esse preset aqui que a gente não precisa deles, então a gente pode deletar. Você pode fazer isso aí também no seu. Nomes, a gente não precisa de nomes diferentes, eu também posso deletar esse arquivo. O Trello, eu vou deixar esse Trello aqui, mas lembre-se que o Trello, quando eu mostrei para vocês esse arquivo aqui, ele estava com a credencial sem nenhuma informação. Você vai ter que pôr as credenciais lá. Esse outro arquivo aqui tem as credenciais, então esse daqui eu posso deletar. Esse aqui é um exemplo também, eu vou deletar para a gente. E esse aqui que tem as minhas credenciais, que eu não vou apresentar, porque a gente teve também problemas com isso, de pessoas que pegam o nosso código open source disponível na internet e fazem maldade com isso. Então eu tenho que proteger aqui o nosso board, tá? Mas eu vou utilizar ele aqui porque a gente tem um Trello lá que a gente vai conectar com ele, tá? Além disso, que a gente poderia ter aqui também, se quiser ter o addon ou não, tá? Isso aqui fica muito critério nosso. E o finishing, tá? Eu vou deixar isso aqui como exemplos para a gente aprender na hora que a gente for fazer a nossa melhoria da nossa pipeline, para a gente compreender. E vocês também vão precisar entender que o DP Pipeline Info é onde está todas as informações do pipeline, tá? Essas informações aqui, ó, são informações de onde o rebuilder vai guardar os arquivos dele. Essas informações aqui são informações do que ele vai acessar ou não. Por exemplo, se ele vai criar imagem, se ele vai acessar o Discord sim ou não, se ele vai enviar o nosso arquivo para o cloud. No cloud é onde ele enfia para o Dropbox.
Então, aqui é o pasta do Dropbox e aqui é se ele envia ou não para o Dropbox, tá? Que ele joga o arquivo na nuvem. No caso do Dropbox, ele está buscando por uma pasta Job. Dentro dessa pasta Job, ele vai colocar o nome do projeto, o nome do estúdio e o asset que ele vai publicar. Como um exemplo, que eu posso abrir para vocês o nosso Dropbox. Vai ter lá o Job. Ele encontra, por exemplo, onde que ele vai publicar os arquivos da Fé Grande dentro do Fé Comércio e aqui os arquivos que ele foi publicado, tá? Então ele, por exemplo, ele publicou 3 versões do Pi. Essa é a última versão do Pi que a gente poderia vir aqui pegar o link do Dropbox, copia e envia para o seu cliente. Então ele já facilita isso para a gente, deixar isso tudo fácil, acessível para a gente, tá? Essas informações aqui que eu expliquei para vocês são informações que podem ser gerenciadas pelo Pipeliner, que são essas informações daqui, ó. Tá? Então, se ele vai ter integração com o cloud, se ele vai fazer um zip, se ele vai escrever essas coisas aqui na imagem. Então, tudo isso daqui a gente vai ver um pouco na prática daqui a pouco, mas é importante dar esse passo além para quem quiser compreender o Pipeliner, tá? Então, a partir de agora, então, a gente vai voltar para a parte prática, um pouco menos técnica, onde eu vou apresentar a criação dos nossos assets utilizando o DP Auto Rig System. Aí a gente vai conseguir aprender o Publisher, aprender o Rebuilder, quando a gente tiver os nossos exemplos, tá bom? Muito obrigado, valeu!